Ô pessoal, tudo bem? Eu sou o Coronel Fernando Montenegro, veterano do Exército Brasileiro, e agradeço muito a sua atenção estar aqui me assistindo. Peço aí que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse link e também peço também que coloque o seu like aí para que ajude essas ideias ganhar mais visibilidade e as pessoas entenderem um pouco melhor as coisas. Bom, vamos lá falar sobre essa situação do STF e o cenário atual do Brasil, mas eu gostaria de apresentar isso de uma forma mais sistêmica, olhando o cenário um pouco mais amplo, ao invés de ficar com uma lupa só vendo um pedacinho do contexto. Tá? A decisão do julgamento do STF sobre a prisão em segunda instância irritou muita gente de bem, pessoas que procuram viver honestamente, cumprir as regras impostas pela sociedade, e favoreceu os criminosos já condenados em segunda instância, fazendo valer a ideia de que o crime compensa. Para as pessoas que estão se esforçando para construir um Brasil melhor, foi um tremendo banho de água fria. Eu mesmo não consegui engolir ainda esse caroço de abacate e isso também acaba deixando as pessoas muito pessimistas. Essa decisão não se restringe unicamente ao Lula e vai muito além. E esse é o maior problema desse contexto. É que a partir de agora, depois do julgamento em segunda instância, a pessoa não precisa mais necessariamente ser presa. Na verdade, nem pode ser presa imediatamente, mas tem que recorrer em liberdade até a última instância. Só que esse negócio no Brasil, agora ninguém mais sabe qual é a última instância, né? O conceito passou a ser, de certa forma, etéreo. E quem tem dinheiro roubado acaba pagando os advogados com o próprio dinheiro roubado e vai gerando recursos, embargos, etc. O problema no Brasil, que vem sendo atacado nesse governo e que inclusive quebrou o país, levando a Dilma ao impeachment, não é o déficit nem a dívida, e sim a estrutura quebrada do país, né? Então, é uma estrutura que cada vez era mais amarrada e o orçamento público cada vez crescia mais a dívida anual, e isso tudo sem o crescimento da produtividade econômica, sem o crescimento do PIB. Em outras palavras, o PIB ele crescia muito menos do que as dívidas. Bom, isso está revertendo agora, mas bom, é apenas uma parte da história. Tem outros fatores importantes também, como a reforma da Previdência, que está se consolidando, em que pese a perda de algumas vantagens de alguns segmentos, essa reforma está avançando e era realmente necessária para o Brasil ganhar credibilidade. Depois dessa decisão do STF, eu vi muitas pessoas extremamente pessimistas nas redes sociais, discursos apocalípticos, e eu também cheguei a adotar esse tipo de postura movido pela emoção ontem, depois de foi dada o anúncio. Eu mesmo não consegui engolir esse caroço de abacate, isso também acaba deixando muitas pessoas negativas, o que não é bom. Mas a gente tem que entender que o Brasil é muito mais do que essa decisão do STF ou um problema de economia. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: na época do impeachment da Dilma, os grandes problemas que se falava no Brasil tinham muito mais a ver com ajuste fiscal e contas públicas. Quem trabalha na área de saúde, tratando as pessoas nos hospitais, sabe que o ser humano sempre acha que a dor que ele está sentindo é pior, né? Naquele momento, né? Às vezes você está com o encravado, o sujeito do lado está amputando a perna, mas você acha que a sua é pior. Bom, quando a gente resolve uma situação, a próxima passa a ser considerada a pior do mundo. E assim a gente vai numa sequência. Se você lembrar do final agonizante do governo da Dilma, o maior problema no Brasil não era se o Lula ia ser preso ou não. O problema naquela época, 2016, era o caos econômico e financeiro do Brasil, que o governo incompetente da Dilma deixou. Esse problema tem sido combatido de forma muito intensa e não apenas no governo do Bolsonaro, já no governo do Temer, a equipe econômica que ocupou o Ministério da Economia e o Banco Central já tratou o problema do ajuste fiscal de uma forma bem consistente desde então. Atualmente, com a chegada do Paulo Guedes e essa forma mais agressiva dele de trabalhar,
vários problemas que traziam caos em 2015 já estão sendo contidos. A prisão em segunda instância foi consolidada, foi conquistada pelo Brasil lá em 2009, inclusive com o voto do próprio Celso de Mello. E essa vitória, naquela época, sinalizou para nós que a gente estava evoluindo no sistema judiciário. Porém, essa vitória durou poucos anos. Logo em 2016, esse ganho já foi cancelado pelo próprio STF mais uma vez. E agora, o que a gente vê acontecer no final de 2019 e ter sido declarada derrubada aquela evolução que a gente teve anos atrás. Agora, eu tenho visto muitas pessoas com a leitura de que o Brasil acabou. Como assim o Brasil acabou? Quer dizer que o nosso maior problema era a prisão em segunda instância? Isso quer dizer que se o Lula e outros bandidos que talvez sejam soltos, né, o Brasil vai acabar? E aquela história do ajuste fiscal, da reforma da Previdência, que eram o fim do mundo naquela época e já estão sendo resolvidos, né? Isso não está adiantando nada? Claro que está adiantando. Então, olha, eu concordo que é um absurdo realmente essa decisão do STF, mas é importante que as pessoas deem a devida importância ao tamanho dos problemas, tá? O STF não destruiu nenhum pilar da justiça brasileira, porque nós poderíamos ter, porque infelizmente a gente nunca teve a prisão em segunda instância como um pilar da nossa justiça. O que realmente aconteceu foi retornar para trás, né, em apenas um aspecto que a gente já tinha achado que tinha avançado em 2009. Então vamos saber dimensionar os problemas. Sim, é ruim. Inclusive, o maior problema não é soltar o Lula, é soltar mais 170 mil bandidos de altíssima periculosidade, né? Desprezando inclusive o trabalho desgastante e os recursos públicos usados pela polícia, pelo Ministério Público. Então a gente vai ter estelionatários, homicidas, estupradores, pedófilos. Esse é o grande problema da decisão do STF de soltar, tá? Agora, vamos lá, eu quero falar um pouco do Lula. Logicamente, eu tinha muita esperança que ele ficasse preso, mas nunca considerei impossível que ele fosse solto. Se a gente considerar que o Fernando Henrique Cardoso indicou o Gilmar Mendes e ao longo dos seus 8 anos de governo ele criou condições favoráveis para que o PT elegesse o presidente da República por 4 mandatos consecutivos, a gente começa a perceber o cenário. Se a gente lembrar que foram centenas de escândalos de corrupção no governo e dificilmente algum congressista era penalizado, se a gente considerar que o Lula e a Dilma indicaram 8 desses 11 ministros da Suprema Corte, e aquele mesmo Congresso, que era regado com o dinheiro de mensalão a petrolão, eles avalizavam as indicações do presidente da República. Então não fica difícil a gente deduzir que essas criaturas que estão no STF, que vivem numa bolha fora da realidade, eles votassem a favor do establishment, né? Bom, em relação ao que estão dizendo de que o Brasil vai pegar fogo igual o Chile e outros países da América Latina, pode ser que não, tá? É importante registrar que os socialistas sempre agiram de forma muito organizada, mas isso é desde antes da Revolução Comunista da Rússia Imperial da dinastia dos Romanov. Os bolcheviques já se articulavam antes disso para fazer suas ações serem levadas a cabo. Isso naquela época, tá? 100 anos atrás. É, e assim foi em todos os locais onde eles exportaram essa ideologia. Sempre tem um cronograma de curto, médio e longo prazo das ações que formam de forma programada. Agora, o tempo e o espaço na circulação das informações desapareceram com a tecnologia. E a gente pode saber das coisas quase que instantaneamente. Dessa forma, tem sido possível identificar, né, esses planos desde o nascimento. Ou seja, é, o problema é que a direita não possui o mesmo tipo de organização e ferramentas que a esquerda possui. É principalmente porque as ferramentas mais eficientes que a esquerda usa são todas ilegais. E a direita tem por princípio sempre agir dentro da legalidade. Então, essas dificuldades já estão sendo identificadas e estão sendo estudadas formas de ataque e contra-ataque. Mas o que significa o Lula solto nas ruas? Ele é visto pela esquerda como
uma esperança de um levante popular, tá? O Brasil é um país com características muito diferentes do Equador, do Peru, do Chile e da Argentina. E além de ser também um país muito maior. As nossas raízes são diferentes, desde o idioma e o tipo de colonização também. Até mesmo a postura moral e cultural das pessoas no Brasil, isso leva a gente a ter uma índole diferente. A nossa democracia também tem uma consolidação diferente, até porque os tempos em que os seis generais estiveram no poder no Brasil foram muito mais brandos do que as ditaduras da Argentina, Uruguai, Chile e outros países latino-americanos. Reparem que, apesar dos esforços da esquerda brasileira, liderada pelo PT, PSOL e outros, em tentar fazer uma ebulição social, como tem ocorrido em outros países, não estão obtendo muito sucesso porque tem uma luta contrária, principalmente na batalha informacional da comunicação. Vários movimentos sociais de direita estão trabalhando de forma espontânea para conter essa atuação bolivariana no Brasil. A esquerda enxerga o Lula como aquele velho líder sindical dos anos 80 e pretendem colocar ele nas ruas em cima de um carro de som, liderando um movimento jovem com estudantes idiotizados pelas lavagens cerebrais de doutrinação política e ideológica que ocorre nas universidades públicas brasileiras. E já está acontecendo há algum tempo, né? Daí a resistência da esquerda contra o movimento Escola Sem Partido, por exemplo. Eles visualizam fazer algo parecido com o que os caras pintadas fizeram no início dos anos 90, que tirou o Collor do poder com o apoio da Globo. Qual é a intenção disso? Confrontação e destituição do Bolsonaro do poder como presidente da República. Isso é óbvio, eu nunca tive dúvida disso. Agora, o que eu quero que você perceba é a real dimensão do problema. E para isso, a gente precisa entender o seguinte: o Lula, a UNE, o MST, a CUT e esses etc. aí, isso é algo que está só na esfera da militância política. O Brasil é muito mais do que isso. Quando a gente analisa um cenário, a gente estuda também o aspecto, além do aspecto político, tem outros aspectos, como o aspecto econômico, psicossocial, militar, de ciência e tecnologia e até mesmo ecológico. Vamos lembrar que existe também os combates em andamento às fraudes dos benefícios sociais, o ajuste fiscal, a saúde pública, a distribuição de água do Nordeste. Só esse ano o Exército abriu mais de 200 poços artesianos no sertão, anulando a indústria dos caminhões de pipa que eram negociados em troca de votos de cabresto. Investimentos na infraestrutura, na indústria do turismo, para geração de riqueza. O ministro Tarcísio está melhorando o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste e várias outras coisas. Então, vamos lembrar que esse lado político da esquerda, que tem muita visibilidade, é apenas um dos componentes desse jogo de xadrez que está rolando. Entenda você que o Lula e seus partidários indo às ruas e liderando um movimento contra o governo atual não vai combater Jair Bolsonaro, por exemplo, no aspecto do orçamento, nem do ajuste fiscal, nem da proteção do meio ambiente, nem no desenvolvimento da infraestrutura. Eles estão muito delimitados apenas no viés político. Eles tentam agir nessas outras esferas e até conseguem sabotar alguma outra coisa, vazar informações, porque não foi possível limpar todo o aparelhamento que foi feito ali ao longo de 30 anos. Mas o Lula nas ruas ele é apenas um agente de desestabilização no aspecto político. Logicamente, o Lula, assim como algumas decisões e declarações dos ministros do STF, eles provocam assim, variação cambial, oscilação na Bolsa de Valores, mas eu acho que não passa disso. O importante que as pessoas saibam dimensionar o problema para não dar ao Lula a importância exagerada. Na minha opinião, a esquerda ela está extremamente debilitada na sua capacidade de mobilização social. Isso ficou comprovado quando agora, no dia 5 de novembro, quando eles ameaçaram fazer um estardalhaço, que ia botar movimento nas ruas, e acabou sendo extremamente esvaziado, pagaram um mico tremendo. Fizeram muita fumaça com pouco fogo, né? Estão tentando fazer isso de novo agora com a soltura do Lula. É justamente por isso que eles querem tirar nossa tranquilidade com essa guerra informacional. Tratar de criar uma sensação de perda, porque a direita está vencendo.
Basta dizer que um sujeito sem grana, sem tempo de TV, foi eleito contra uma coalizão de candidatos que, além da imprensa, tinha uma fortuna para investir em propaganda, tá? E a gente não vê a imprensa pressionando para saber, por exemplo, quem mandou matar o então candidato Bolsonaro no dia 6 de setembro, né? Que quase morreu na maca de um hospital. E também não faz nenhuma pressão para saber quem paga os advogados caríssimos do Adélio Bispo, né? Isso daí deve estar a solução de todo o problema, tá? Então, assim sendo, apesar de todo o ambiente pessimista que essa decisão do STF gerou, é preciso registrar que a gente está vencendo, que a direita está vencendo. E além disso, tudo que eu falei, o presidente acabou de retornar da Arábia Saudita, fechou um acordo de 400 bilhões de investimento na infraestrutura do Brasil, tá? Atingimos a menor taxa de juros em décadas, a Bolsa de Valores nossa bateu recorde, mesmo com toda a resistência passiva dos congressistas de esquerda, o ajuste fiscal venceu, a reforma da Previdência avançou, a questão do meio ambiente, que fizeram um Godzilla sobre as queimadas da Amazônia, que sempre aconteceram todo ano, também já foi contido. Foi feita uma devassa nos benefícios sociais, identificou milhões sendo desviados do seguro-defeso, do Bolsa Família, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a esquerda está sendo derrotada em todas as áreas. Resta a eles apenas a militância política, e nisso eles realmente são bons para fazer barulho e se organizar. Bom, então vamos falar um pouco aqui da militância política, tá? Ela vai ser combatida principalmente nas redes sociais. É aqui o que eu estou falando com vocês, tá? Um ambiente em que a direita tem hegemonia no Brasil. A esquerda perdeu muita capacidade de mobilização, mas ainda resta alguma coisa no Facebook, o WhatsApp deles está praticamente morto, o Twitter da esquerda praticamente já era. Os canais de esquerda do YouTube, então, eles passam vergonha de tanto levar negativação, tá? Acabou a grana para essas picaretagens. Ele sobrevive ainda com algum financiamento de uns poucos empresários que injetam dinheiro nisso daí. A grande mídia, principalmente a Globo, está completamente desmoralizada. Ninguém mais quer saber de Folha de São Paulo, Jornal Nacional caiu no ridículo. E você não viu as invasões do MST praticamente pararam? Então, no tocante a essa guerra informacional, a direita está muito por cima agora. E a população brasileira, em sua grande maioria, está apoiando o Bolsonaro, que está satisfeita com as ações que estão em andamento, principalmente o pessoal do interior. Então, não se abalem com a Gleice Hoffmann e suas bravatas. Imaginem o Lula tentando liderar um movimento social ao lado de Lindbergh Farias e o Capitão Cueca e outros. Sem chance, né? Então, pessoal, o maior problema realmente não é o Lula livre, e sim os milhares de bandidos que poderão ser soltos. Tomara que não, né? Problemas esses que são ligados diretamente a nós, como ter a sua casa invadida por uma quadrilha, ser assassinado e outros, né? Agora, nessa área, nós não podemos esquecer que a gente tem um super estrategista, o nome dele é Sérgio Moro, então não se surpreenda se ele aparecer com um as de espadas na manga, porque ele sempre pensa vários lances à frente, né? Então, para atacar o Lula, não, mas em relação a essa bandidagem que pode chegar às ruas a qualquer momento. Ele é o nosso ministro da Justiça e da Segurança Pública e tem realizado realmente um trabalho fantástico de desmantelamento das facções criminosas. Esse ano nós batemos recorde de apreensão de drogas, a redução dos índices de violência caiu mais de 20%. Então, eu finalizo aqui dizendo que realmente nós tivemos um retrocesso em relação a essa questão da justiça. A questão do Lula realmente é um desestabilizador no cenário, no tocante à parte política, e vários canalhas vão aparecer para tirar proveito dessas eleições de 2022. A gente tem que estar atento, né? Vai ter gente querendo se reeleger vereador, prefeito na carona do Lula, tá? Mas ele está longe de ser o gigante que querem fazer ele parecer. Também está em articulação uma frente parlamentar que pretende obstruir todas as pautas da Câmara até que votem pela PEC da segunda instância, para que a lei seja modificada alterando isso. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção.